Estava lendo sobre a questão da ceia, né? Porque as religiões dizem que nós temos que participar da ceia, porque nas escrituras não diz nada sobre santa ceia, não tem essa palavra. Essa palavra ela foi criada. O título sim, o título que os homens deram na quebra deste capítulo 22 de Lucas, né? E como dos outros discípulos que escreveram também em seus evangelhos, fala sobre santa ceia, mas ela não é santa, porque não está introduzida isto desta forma dentro das escrituras. Isso foi quem traduziu as escrituras, que criou um título e colocou este título dentro, né, da Bíblia. Mas a Bíblia não é as escrituras estão dentro da Bíblia. Em Lucas capítulo 22, versículo 7 em diante, vai falar da ceia. Eu também tinha essa dúvida, né? Mas não tem lógica. Se o nosso Criador não nos quer dentro de templos, e nós sabemos que são os de dentro dos templos que têm essa prática, como que eu vou sair de lá e vou continuar praticando as mesmas obras que eles, os mesmos rituais que eles, as mesmas heresias que eles? Não importa o local, né? Eu tenho que apenas crer no que foi feito e não reproduzir isso em outro lugar, na minha casa, reunido com amigos. Isso não tem lógica. E uma coisa interessante que o versículo 7 diz o seguinte: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava, ou seja, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Percebem aqui que a Páscoa era uma festa onde se matava um cordeiro, né? E aqui fica muito claro, irmãos, eu nunca nem tinha prestado atenção nisso, fica muito claro que o nosso Salvador, ele não foi crucificado como nos ensinaram, mas ele foi sacrificado, uma vez que aqui está escrito, importava sacrificar a Páscoa. Se o Salvador é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele não foi crucificado, ele foi sacrificado, ele foi morto. Está escrito em Atos capítulo 5 e em Atos capítulo 10, que diz muito bem claro, o mataram, então o sacrificaram e não crucificaram como eles nos ensinam. Ele foi sacrificado. Lucas continua: e mandou a Pedro e a João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, ou seja, o cordeiro da Páscoa. Vão matar, limpar, temperar, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele não mandou ir para nenhum templo, ele não mandou ir para nenhuma sinagoga, mas mandou seguir alguém aonde ir, na casa que essa pessoa entrasse. Era ali que ele iria celebrar essa Páscoa, iria comer essa Páscoa, né? E você percebe que a casa não era nem do nosso Salvador, e muito menos de um de seus discípulos. E ele segue no versículo 12: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele e os 12 apóstolos. Percebe que isso aqui não está incluído a todos aqueles que haviam crer e as outras pessoas que seguiam e que criam. Foi somente os discípulos, os 12, e o mestre e o Salvador. Somente eles, não entrou mais ninguém. Nem mesmo o dono da casa, que eles estavam participando com eles. Era outra coisa que eu também me atentei agora para esse detalhe, né? Só foi o mestre, o Salvador e os 12 apóstolos. Nem quem cedeu a casa estava com eles, apenas eles. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ele tinha ansiedade de participar, era algo que o nosso Salvador estava esperando, porque era uma ceia, né? Um jantar, eles iam comer um cordeiro assado. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque vos digo que não a comerei mais, porque até que ela se cumpra no reino de Deus. Essa verdadeira Páscoa que nós vamos comemorar, ela vai se cumprir no retorno dele, quando estabelecer o reino dele.
o reinado do nosso Salvador, que é as bodas do Cordeiro que estão preparadas, as bodas, a festa, o grande banquete. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Olha só, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-o, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Era aquilo que estava ali, aquele pão naquele momento, simbolizando, ele ia partir esse pão, que era o corpo dele que ia ser triturado, rasgado, esbofeteado por nós. Pega um pedaço de pão, coloca na boca, mastiga. O corpo dele foi daquele jeito, moído, mastigado, transpassado por nossas transgressões. E ele diz: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Quando ele fala para nós amarmos os outros como a nós mesmos, e ele fala que ele nos amou tanto e ele se entregou por nós, entregou a vida dele por nós, é isso que nós temos que fazer pela vida dos outros também. Nos doar, nos entregar pelo próximo. Assim como ele nos amou e teve esse gesto de amor único, de entregar a sua vida por nós, por amor. É essa memória que nós temos que fazer, entregar a nós mesmos também, em amor ao nosso próximo, em amor e misericórdia, em ajudar quem tem necessidade. É isso que ele estava tentando nos dizer, porque que função tem um pãozinho feito de uma padaria, se o corpo dele era o que estava sendo entregue? Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esta é a verdadeira ceia. Ele está batendo na porta do teu entendimento, do teu coração. Se você abrir verdadeiramente, confessar no teu coração verdadeiramente e aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador, abrir a porta, ouvir a voz dele, somente dele, ele entrará em sua casa. Aonde é que ele habita? O seu corpo é a casa de morada do Espírito Santo. Ele entrará na sua casa e ceará com você, porque serão um só corpo. É um só corpo. Nós já fazemos parte desse corpo. Ele ceará comigo. Olha que é uma única pessoa. Entrarei em sua casa e com ele cearei. É uma única pessoa, um único indivíduo. E ele ceará comigo. Não é uma reunião coletiva. Está muito clara a ceia. É a ceia do corpo dele, participando daquele pão, do mesmo pão. Cada um de nós é que temos que abrir essa porta. Cada um de nós é que verdadeiramente temos que aceitar ou não participar desta ceia. Ele ceia com você e você ceia com ele. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia. Olha só, não é junto. Ele não pegou o pãozinho que nem faz nos templos, dá o pãozinho, depois de comer aquele pedacinho de pão de 1 centímetro, se toma um pouquinho de suco. Não, tá bem explicado, gente. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Já tinham comido, já tinham se fartado, já estavam saciados, já tinham jantado, ceado. Depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. O cálice daquele vinho era o testamento? Já era o sangue dele em si? Não. Mas ele sabia que isso iria se cumprir na cruz. O sangue dele iria ser derramado. E era aquele sangue que era o Novo Testamento. Por isso que o evangelho verdadeiro foi revelado ao apóstolo Paulo, e não a Pedro, e não a Mateus, e não a Marcos, porque ele teve validade após a morte, após esse derramamento de sangue. E ele foi revelado a Paulo, e Paulo em nenhum momento ficou atrás de Pedro, ou de Tiago, ou de qualquer outro discípulo para perguntar nada. Não, ele confiou no Espírito Santo, no que o Salvador ensinou para ele, e ele foi pregar. E ele diz: este é o cálice, aquele que estava ali na mão dele. Não é o que eu vou no supermercado e compro, não, porque nós não temos essa autoridade, esse poder de pegar um suco, uma garrafa de suco,
despejar num copo e dizer que aquilo dali é... Porque não é isso que está aqui. Está muito bem claro, depois da ceia. Ele estava mostrando o que iria acontecer. Ele já sabia porque ele veio ao mundo para isso, mas os discípulos não. E eles iam entender depois que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Vou parar por aqui no capítulo de Lucas, porque já ficou muito claro, né, o que eu gostaria de dizer com isso. Então vamos passar para João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No versículo 10 diz: Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. No versículo 16 diz: E a todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Percebe que é tão somente crer? Se nós cremos, nós já recebemos. Se nós cremos, nós já somos feitos filhos de Deus. Nós já somos filhos dele. Não tem necessidade de fazer mais nada. É uma questão apenas de crer. João capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele estava tentando falar algo e Nicodemos não estava tentando, porque nós levamos tudo para o material. Nós não conseguimos entender que as coisas do nosso Pai não é nada com material. Não é comida, não é bebida, não é nada material concreto, como bater numa madeira. Ó. Nós não precisamos pegar. Eu não preciso pegar um pãozinho com um cálice para saber o que foi feito na cruz e crer naquilo. É uma questão espiritual, ela se discerne. Tem discernimento, né? Eu nem sei falar a palavra direito, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não é materialmente. Por isso que temos que nascer de novo para entender isso. As coisas espirituais são invisíveis, nós não precisamos pegar, tocar nelas, apenas crer. No versículo 12 de João 3, o Salvador ainda fala para Nicodemos: se vos falei das coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, de coisas, estava falando coisas ali ainda quando ele estava em terra. Por isso que ele já revelou mais à frente, nem falou tudo, o evangelho. Por quê? Porque eles não iriam conseguir compreender. Paulo que ficou encarregado, o apóstolo Paulo que ficou encarregado dessa missão. No versículo 18 fala: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. No versículo 36, mais abaixo, no último versículo, antes do capítulo 4, diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É uma questão de crer, não precisa fazer mais nada. Tudo se resume na fé. Nós somos justificados pela fé no Filho. Tudo que o Filho fez foi perfeito. Não precisamos fazer mais absolutamente nada. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 6, mais à frente um pouquinho, versículo 32 ao 36, diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão não é o da farinha de trigo, mas é o verdadeiro, o que o próprio Criador nos dá. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Tem que beber desta verdade, é Ele. Nós não precisamos de um pedacinho de pão, porque Ele próprio é o pão, é o conhecimento da verdade. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra da verdade é Ele.
tem que crer absolutamente somente nele, sem precisar fazer mais absolutamente nada. Nada, nada, nada. E ele ainda diz, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crerdes. Nós não precisamos ver como Tomé e outros. Nós precisamos apenas crer, tão somente crer. No versículo 48 ele repete, eu sou o pão da vida, novamente. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. E nós já comemos dessa carne, desse pão, porque nós cremos no que foi feito o sacrifício. Nós cremos no Filho, então nós já comemos, nós já somos partes desse pão, nós somos o corpo do nosso Salvador, nós somos membros do corpo dele, porque são muitos irmãos que nós juntos, espalhados por este planeta, nós formamos o corpo do nosso Salvador. A carne dele entregue, moída, triturada, é o pão, né? Então basta apenas crermos. Infelizmente, os discípulos na época acharam esse discurso muito duro e muitos dos discípulos eles começaram a abandonar, não andava mais com o nosso Salvador nem com os discípulos, porque eles não aceitavam isso. Eles achavam isso um escândalo, um povo totalmente materialista que precisa estar tocando, pegando, sentindo o cheiro, sentindo o gosto para crer. Quando na verdade o crer está no nosso coração, no nosso entendimento, crer de todo o coração no que foi feito. Então somente isso. E agradecer, dar graça em tudo, porque tudo já foi feito, não precisamos fazer absolutamente mais nada, né? Então assim, se o Pai não nos quer misturado com esses fariseus de hoje, porque Ele quer que nós façamos as mesmas obras que eles fazem, os mesmos rituais. Nós não podemos nos submeter debaixo do jugo de ordenanças, porque isso é uma ordenância. É o clero religioso, a tal Santa Ceia que não existe, que não existe mesmo, não está escrito isso. Santa, está escrito só apenas ceia. Então nós não podemos fazer isso. É como a ceia é um jantar. Hoje em dia a nossa sociedade faz a ceia do Natal, uma festa pagã, come normal. João capítulo 12, versículo 2 diz, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, ou seja, uma ceia normal. Eles reuniam a nossa família em casa e comer, só que a diferença é o horário. A janta é 8 horas da noite, 7 horas, a ceia é à meia-noite. Quem é que anda comendo meia-noite? Quem que vai comer meia-noite? Não tem lógica, é umas coisas assim que não é a verdade. Nós já, lá em João 18, versículo 11, diz, mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? O cálice aqui, qual que é o cálice? É a morte. Por isso que ele fala do cálice, do sangue que foi entregue, que seria derramado. Derramado onde? Na cruz. Lá, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. É o mesmo cálice aqui. O cálice que ele já havia mencionado na última ceia, porque seria a última mesmo. Dali por diante já entregaram ele. Ele já foi traído, já foi entregue para ser sacrificado por nós. Então seria a última mesmo, Comer normal. Mas já havia mostrado para os discípulos que eles também estavam ainda com a mente cheia da lei de Moisés, do judaísmo. Então eles tinham que estavam começando a aprender a lidar com isso, estavam no início da caminhada, Só mais tarde ainda que Paulo iria ter o evangelho revelado pelo Salvador a ele. Romanos capítulo 3, versículo 25, diz o seguinte, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui está muito claro, a fé é fé no seu sangue, não é a gente pegar um suquinho de uva e simbolizar aquilo, não, apenas crer no que já foi feito, é fé no sangue, é crer. Romanos 10, versículo 9, diz o seguinte, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Percebe que é sempre a fé, não precisa fazer nada.
É apenas crer com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, no teu pensamento, no seu racional, com razão. Crer com a razão. Não é com emoção, mas é com razão. Crer. Se você crer, será salvo. Crer em tudo que foi feito por nós, pelo sangue derramado, que Ele pagou o preço. Nós fomos comprados por bom preço. Nós não precisamos fazer mais absolutamente nada. Romanos 12, versículo 5 diz: assim nós que somos muitos, espalhados aí por todos os lugares, todos os estados, países, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, porque cada um está num lugar. Individualmente somos membros uns dos outros. Estamos espalhados por aí, mas formamos um só corpo. O corpo do nosso Salvador somos nós. Romanos 13, versículo 10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Essa é a única coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, é amar, porque o cumprimento da lei é o amor. Esse que é o mandamento que ele diz. Quando ele falou fazer em memória de mim, mas é para nos doarmos, e não era mandamento, porque quando é mandamento ele deixa muito bem claro: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Várias vezes ele cita isso. Um novo mandamento vos dou, e o mandamento é esse. Se ele não disse isso com relação lá na última ceia que ele participou com seus discípulos, não é mandamento. Não é mandamento. Nós temos que estar atentos a isso. Permitir que o Espírito Santo nos abra o entendimento. Por isso que eu digo, a gente nasce todo dia, todos os dias nós estamos lendo as Escrituras e o Espírito Santo está nos ensinando. Muitas das vezes eu leio um capítulo hoje e não consigo entender tudo. Na próxima vez que eu leio, eu já consigo entender aquilo que eu li e ainda estava preso. Por quê? Porque nós temos que renovar a nossa mente. Sempre permitir que a verdade venha lavar, venha nos purificar. Limpar a nossa mente do que não é verdade, para que a verdade possa se sobressair na nossa vida, no nosso entendimento, né? E nós vamos ver as cartas aos Romanos são 16 capítulos, e você não vai encontrar em nenhum momento Paulo falando de ceia com eles. Por quê? Porque não é mandamento. Não é mandamento, né? É como pegar um pãozinho que foi feito na padaria pelo seu Zé, olha, são bem umas 30 mil igrejas que tem, umas 20 mil religiões, cada uma tem um pão diferente. E se nós temos que participar do mesmo pão, como que pode? A igreja A tem um pão, a B tem um pão, na mesma igreja de manhã cedo é um pão, à tarde é outro, à noite é outro. Não existe. É ritual, não é mandamento. Como eu já mesmo mencionei, quando é mandamento, ele deixou muito bem claro: o mandamento novo vos dou. E o mandamento é este, que é o amor, que é o que tanto Paulo bateu na tecla. E ainda aqui em Romanos 13, versículo 8, no finalzinho ainda fala: porque quem ama aos outros cumpriu a lei. É isso, tem que amar. O que, infelizmente, pouco nós vemos hoje em dia, porque há um esfriamento do amor. Nós vemos mais prevalecer o ódio do que o amor. As pessoas são muito egoístas, infelizmente, mas isso é a própria religião em si, dos homens que ensinam assim. Mas esse evangelho verdadeiro que o Espírito Santo nos ensina, que o próprio Deus nos ensina, meus irmãos, porque não é pastor, não é eu que te ensino, mas é o próprio Espírito Santo, é o próprio Pai que nos ensina. Só antes de encerrar essa questão da ceia, e para confirmar isso que eu estou dizendo, vamos lá em João capítulo 6, versículo 44 a 46 diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E é exatamente o que eu estou fazendo. Eu prefiro 1000 vezes com a minha escritura convidar o Espírito Santo que já habita em mim para me ensinar, porque o Espírito procede dele e é ele quem ensina como está escrito aqui. E eu tenho que ouvir de quem? É do Pai. Eu não tenho que ouvir do fulano, do beltrano e do ciclano. Não. Nós temos que aprender a ter esse relacionamento com o nosso Pai. E esquecer tudo que a gente aprendeu com fulano, beltrano e ciclano. Porque aqui está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim.
não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. E é o que eu pergunto, você tem visto o Pai? E eu também me pergunto, eu tenho visto o Pai? Será que nós temos realmente aprendidos com o Pai, permitido que o próprio Deus nos ensine? Ouvido Ele mesmo? Ouvir dele? Só assim, irmãos, nós vamos conseguir realmente chegar até Cristo, ouvindo a Ele apenas. Por isso que eu ainda sempre falo que o pessoal, esses religiosos, ficam dizendo que querem ganhar almas para o reino. Ninguém ganha alma para ninguém. Em João 6 também diz isso. João 6,37. Todo que o Pai me dá virá a mim. Quem dá é o Pai. Nenhum homem ganha alma para Jesus. Não existe. É outra mentira deslavada. Uma mentira mentirosa. Uma mentira mentirosa, cabeluda. Porque está escrito, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É tão clara a palavra, a gente tem que ler. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade do nosso Criador? Para com a vontade que o nosso Salvador veio fazer? Que nenhum de todos aqueles que o Pai me deu se perca, ou seja, quem deu é o Pai, mas que o ressuscite no último dia. E isso as pessoas infelizmente não entendem, elas não creem nisso. Por isso que muitos são chamados poucos escolhidos, porque não é todos que ouvem a voz do Pai. Ouve a voz do pastor, não ouve a voz do Pai, ouve a voz do falso profeta, do falso apóstolo, mas não ouve a voz do Pai, do Espírito que procede do Pai, que habita dentro de nós e que nos ensina. Nós não podemos reproduzir o erro das pessoas. João capítulo 9, só para ficar muito bem claro isso, porque eu gosto de falar as coisas, mas tem que ser muito bem explicado. Não estou dizendo que você deva parar por aqui, tem que ler, tem que estudar. João 9, versículo 4 diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. E o povo fica mentindo, dizendo que querem fazer a obra de Deus, quando na verdade aqui está escrito que ninguém faz, quem faz é o Pai. Quem faz a obra é o Pai. Ninguém faz essa obra, quem faz é o Pai. João 17, versículo 6 diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. É tão claro, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Quem que deu? O Pai que deu. Eram teus, eram do Pai, e o Pai deu para o Filho. Está tão claro isso. E os homens vivem na mentira para ficar roubando dinheiro, pedindo dízimo, oferta, ficar enganando, usando e abusando do nome do nosso Salvador, do nosso Criador, para enriquecer, para juntar tesouros onde a traça rói, onde minam os ladrões e roubam. Quando, na verdade, se nós lermos as Escrituras, nós vamos ver que não é nada disso. O que eles pregam é um outro evangelho. Este aqui sim é o verdadeiro evangelho, aquele que o Pai me ensina e aquele que eu ouço do Pai. E aquele que ouve do Pai chega até o Filho. Por quê? Porque está conhecendo a verdade, está andando no caminho da verdade. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo, mas com as que o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É tudo espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que não é o pãozinho, meus irmãos, e o suquinho de uva. Não é isso, não está aí. Isso é outro engano. Mas é crer no verdadeiro pão, no verdadeiro corpo que já foi sacrificado por nós. É uma questão apenas de fé. É só fé, seremos justificados por esta fé. Nossa fé tem que estar nisso. Mas o que é espiritual discerne bem. Mas, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo,
Por isso que eu digo, meus irmãos, se nós lermos as Escrituras com uma mente ainda presa a este mundo físico, material, carnal, nós não entendemos. Nós temos que ler uma mente totalmente com a mente de Cristo, totalmente com o mundo, uma mente espiritual, porque o reino dele não é deste mundo. Então nada daqui é dele. Então nós não podemos ficar presos às coisas que os homens ensinaram que devem se fazer neste mundo, mas permitir que o Espírito dele, pensarmos com a mente do Cristo, com a mente do nosso Salvador. Nós temos, aqui está escrito, nós temos a mente dele. Nós precisamos ter essa consciência e crer nisso e permitir que o Espírito Santo possa nos ensinar assim. No capítulo 3, o abaixo, versículo 1 diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Percebe a dificuldade que o apóstolo Paulo estava tendo também com os coríntios, que para eles também estava tudo bagunçado. Ainda estava nesse leitinho. E eu mesmo já estava há 9 anos, irmãos, aprendendo tanta coisa mentirosa. Tem um mês que eu estou tendo esse tipo de discernimento. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está me ensinando. Nunca essas coisas que eu estou falando agora, eu ouvi de ninguém, nunca eu lendo sozinha, eu consegui entender, porque eu não lia com a mente de Cristo as Escrituras. O Evangelho precisa ser lido com a mente de Cristo, precisa ser lido com a unção do Espírito Santo que estava em Paulo, que escreveu essas cartas. Percebe que os coríntios também estavam assim? E Paulo ainda falou: eu vos criei com leite e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Eles nem ainda estavam preparados para entender o que Paulo tinha para falar, porque ele mesmo diz no primeiro versículo: não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, porque aquele povo ainda estava preso a esse mundo material, as coisas carnais, palpáveis, tocáveis. Quando no capítulo anterior, no capítulo 2, ele está falando que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo. E de ninguém é discernido. E é assim que nós temos que ter esta mente do nosso Salvador para ler e entender o Evangelho do jeito que é. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito que é. 1 Coríntios 6, versículo 17. Ele diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Nós já ajuntamos, nós já fazemos parte desse corpo. No versículo 19 ele diz: ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, esse meu corpo não é meu, mas é o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. Então, se ele habita em mim, eu tenho que crer nisso. O próprio Deus, o Espírito do próprio Deus está habitando em mim. Que diferença faz um pedacinho de pão ou não? Percebe como isso é carnal, irmãos? Não é espiritual? 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17, diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Olha o que Paulo está falando para os coríntios, que ainda estavam no leitinho. Nós, sendo muitos, espalhados aí nesse Brasil todo, no mundo todo, somos um só pão e um só corpo, gente. Nós já somos. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos crer nisso, que nós já somos. Porque todos participamos do mesmo pão. Todos participamos do mesmo pão. Qual pão? O pão vivo que desceu do céu, que foi entregue na cruz, sacrificado na cruz. O pãozinho que você come aí na sua casa não pode ser o mesmo pão que eu como aqui e o que o outro lá do lado do Japão come. Não é o mesmo pão esse pãozinho. Mas é esse pão que Paulo está falando, mas é totalmente espiritual, é o que foi feito, é fé. Todos participamos do mesmo pão e nós temos que ficar nisso, irmão. Nós não podemos caçar outro pão, não. Não podemos colocar um outro fundamento onde já existe fundamento, e o fundamento é esse. Todos participamos do mesmo pão, nós somos um só pão e um só corpo. 1 Coríntios 11, versículo 17, do 17 ao 34, eu vou ler tudo para ficar muito bem explicado. Diz, porque aqui Paulo estava brigando realmente, chamando a atenção, exortando os coríntios que estavam participando da ceia. E aqui não se fala nenhum modo de preparar a ceia. Você vê que Paulo já no início dos capítulos já está dizendo para eles que não pode falar com eles como a espirituais, mas como a carnais, para ver se eles entendem o que Paulo está tentando dizer.
E aí ele diz, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha, ele está dizendo isso claro, ele não aprova isso, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Percebem? Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, e igreja aqui não é templo, a gente está cansado de saber que não é templo, há entre vós dissensões, ou seja, discussões, desentendimento, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, olha lá o que ele está dizendo, até isso é necessário que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, verdadeiros, se manifestem entre vós. Tá vendo? Já há até uma separação do joio e do trigo aqui. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, pode ser na minha casa, na casa do vizinho, em outro lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui está dizendo a ceia do Senhor, mas ele já deixou muito claro que não é um simbolismo, que não é para fazer isso como um ritual. Mas a gente faz isso no café da manhã, numa janta, porque lembra, o nosso Salvador diz que nós, quando formos dar um banquete, nós não convidamos pessoas esperando que, quando eles fizerem festas também, banquete, nos convide. Mas que a gente convide as pessoas pobres, aleijados, coxos, porque eles não têm nada para nos oferecer. Porque é isso que agrada o Pai. Sempre o amor, sempre amar, sempre ajudar, sempre se doar. Percebe? A gente não pode ter a mente fechada nesses simbolismos, nesses rituais, porque eles não existem. E Paulo fala, de sorte que quando vos juntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Está virando bagunça. Eles, ao invés de se ajuntar civilizadamente, né, com um bom comportamento, porque nós temos que ter um bom testemunho, não é bagunçado, mas uns estavam comendo, deixando os outros sem comer. Uns comiam e deixavam os outros com fome, os outros tomavam vinho demais e ficavam bêbados. Isso é ceia? Isso é santa ceia? Porque aqui Paulo deixou bem claro, não está santa ceia. Está escrito muito bem no versículo 20. Não é para comer a ceia do Senhor, de sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Houve bagunça lá na última ceia que o Senhor teve, mas foi tudo repartido, tudo dado graças. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Paulo questiona para os coríntios. Vocês não têm casa onde vocês podem comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ou seja, tinha gente ali também que não tinha nada, talvez para comer, e era uma oportunidade até de poder se saciar de uma fome. E uns comiam e envergonhavam aqueles que nada tinham. E ele diz, que vos direi? O que eu posso te dizer, Coríntios? O que eu posso dizer a vocês? Louvar-vos-ei nisto? Nisto não vos louvo. Nisto não vos louvo. Paulo não estava contente com o que ele estava fazendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ah lá, ele está dizendo, o que eu recebi é o que eu me ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, olha o depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mas não é juntar para fazer um simbolismo como esses que as igrejas ensinam. Não está dizendo isso. Porque nós já vimos o que Paulo já alertou os coríntios nos capítulos anteriores. Ele está no mesmo pensamento. Só que ele já alertou que não pode falar com eles como a espirituais, mas como a carnais. Porque eles não estavam entendendo isso. Paulo só queria que eles entendessem, mas estava difícil para os coríntios entender isso. Porque todas as vezes que comerdes este pão, aquele, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte. Mas ele já ressuscitou, ele não está mais morto, ele já ressuscitou. Ele já enviou o Consolador. Então, assim, eles não estavam conseguindo compreender também isso. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer e beber o cálice indignamente? Meus irmãos, Paulo sempre disse que ele servia o Senhor no espírito dele. A quem sirva em meu espírito, ele deixa isso muito bem claro. Eu sirvo o Criador em meu espírito 24 horas por dia. A todo momento eu tenho que estar me policiando. Porque se o meu corpo é um templo de morada do Espírito Santo, o meu corpo tem que ser santo. Eu não posso usar o meu corpo para fazer o mal.
Porque se eu tenho essa consciência que o meu corpo é o corpo do Salvador, que é o corpo de Cristo, que o meu corpo é um templo de morada do Espírito Santo, e eu uso o meu corpo para prostituição, para bebedeira, para fofocar, para falar mal da vida dos outros, para levantar a calúnia, difamação, para roubar, para furtar, para matar, eu estou comendo e bebendo deste cálice indignamente. Por quê? Porque eu estou fazendo obras más, eu não estou produzindo frutos dignos de arrependimento, que é misericórdia, piedade, amor, perdão. Eu não estou me doando, eu não estou fazendo, eu não estou fazendo o que o nosso Salvador falou, fazer isso em memória de mim. Eu não estou me doando, eu não estou usando o meu corpo em favor do bem para com os outros, para comigo e para com os outros, mas eu estou usando deste corpo, que eu sei que é o corpo do Salvador, que eu sei que é o templo de morada do Espírito Santo, para fazer obras más, obras da carne, obras do pecado. É isto. E ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E eu tenho que me examinar. Será que eu estou participando, gente, desse pão? Será que eu estou comendo deste pão? Bebendo deste cálice dignamente? Será que eu estou também contribuindo com as outras pessoas, repartindo esse mesmo conhecimento? Mas eu não estou falando e eu estou praticando o que eu estou falando, porque tem muita gente que fala, mas ela não faz aquilo que ela fala. Ela diz para o outro não roubar, mas ela rouba. Por isso nós temos que examinar. Será que o que eu estou falando para você, que nós temos que nos doar, será que eu estou me doando? Será que eu estou preocupada com a dor alheia de quem está sofrendo, de quem está doente, acamado em cima da cama, de quem não tem uma roupa para vestir, um prato de comida para se alimentar, com quem está passando frio nas calçadas, mesmo eu não tendo condições de comprar um cobertor, um agasalho, mas será que eu me lembro deles nas orações e peço ao que o Pai possa aconchegar essas pessoas, as proteger? Será que eu estou fazendo isso? Ou estou somente falando isso para você, para querer me aparecer, para me dizer que eu sou melhor que você? Isso é o examinar-se, porque essas coisas, como eu disse, elas são espirituais. Nós temos que entender as coisas espiritualmente. E ele disse: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós temos que discernir o corpo dele, que eu faço parte deste corpo porque eu sou um membro. Ele diz: há um só corpo, o corpo de Cristo, mas muitos são os membros que formam este corpo. Então eu sou um dos membros que formam este corpo. Será que eu estou pura? Será que eu estou me santificando? Ou será que eu estou na imundície, no pecado? Porque Paulo falou aos Gálatas que nós fomos chamados para a liberdade, mas essa liberdade não nos dá o direito de pecar, porque nós já fomos crucificados com Cristo. Então quem vive não somos nós, mas Cristo é quem vive em nós. Paulo diz isso. Cristo vive em mim. Nós já fomos crucificados com eles, mortos para o pecado. Mas será que eu estou usando este pão aqui, que é o meu corpo? Se que meu corpo é um pão, porque eu faço parte daquele pão que foi entregue, eu sou membro daquele pão, parte daquele pão. Será que eu estou usando isso dignamente? Será que eu estou sabendo discernir isso? Será que eu estou dizendo não para a corrupção do mundo? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Olha lá, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Não é uns comer e deixar os outros com fome, não. Um pedacinho de pão, que nem nós estávamos falando, de 1 centímetro, não vai matar a fome de ninguém, entende? E ainda ele diz no último versículo, 34, mas se algum tiver fome, que come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Olha isso, ele estava falando até do comportamento que nós temos que ter, não andar com glutonarias, porque isso também é pecado. Glutonaria, bebedices também é pecado. Paulo fala sobre isso. É tudo com ordem e decência, com domínio próprio, com respeito, sabendo que o outro também vai comer. Se eu sei que tem bastante gente junto para comer e a comida às vezes é pouca, a gente tem que saber repartir, cada um pegar um pouquinho. É costume a gente ver as pessoas reunidas numa festinha, uns comem e deixam os outros sem. Você vê que não é essa Santa Ceia que ensinaram errada.
porque até colocaram nome de santa, quando aqui não está falando nada, é ceia do Senhor, ou ceia, quando vos ajuntais para comer, quando ele diz, mas se alguém tiver fome, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Essa é a recomendação, então eu creio que ficou muito bem explicado, né? E nós temos que crer nisso, crer no que foi feito na cruz, aquele foi o verdadeiro pão, pão vivo que desceu, foi moído por nós, e nós fazemos parte desse corpo, deste pão, e não precisamos fazer absolutamente mais nada. Tão somente crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, então nós temos que crer nisso, apenas crer nisso, meus amados. E eu peço muito que você que está ouvindo esse áudio, possa compartilhar, se o Espírito Santo tocar em seu coração e testificar que isso é verdade, que você possa compartilhar deste pão, desta verdade, para que as pessoas estejam com a sua fé firmada tão somente no nosso Salvador, apenas no que Ele fez, sem se prender a absolutamente nada. Compartilhe com amigos, com parentes, presenteie alguém com essa sabedoria que vem do alto, que não provém de mim, que eu não sei nem para onde vem, de onde eu vim. A única coisa que eu tenho certeza do meu Salvador, do meu Redentor, e que eu quero a vida eterna, e que eu me examino, me policio a cada dia, pedindo misericórdia, que o Senhor sempre me dê um espírito de arrependimento, para que eu possa entender quais são os frutos que eu tenho que produzir para agradar a Ele, e não a mim, não agradar a minha carne, não agradar a sociedade, nem família, e nem a ninguém. E deixa um conselho, meus amados irmãos. O nosso Pai ama-nos tanto que Ele mesmo quer ter zelo por nós. E nós não podemos fechar essa porta para Ele, essa porta que já está aberta. Se permita conhecer esse Pai maravilhoso e você vai ficar deslumbrado, encantado com tanto amor que está descrito por nós. E nós temos que crer nisso. Desejo a você graça e paz. Não vou dizer que seja abençoado, porque nós já somos mais que abençoados. O preço já foi pago, nós já somos abençoados.